As pessoas hoje em dia são tão religiosas, elas acham que vão conseguir conhecer o legado de Yeshua HaMashiach apenas através disso que chamamos de Bíblia. Na verdade, existem muitos escritos da época, chamados escritos nazarenos, que o sistema deixou de lado. Eles queriam perverter o conhecimento de Deus e transformar em religião. Na verdade, existem muitos escritos que são nazarenos, são messiânicos e são inspirados. O sistema deixou de fora. E tem escritos que são normativos. Por exemplo, tem um escrito nazareno do primeiro século chamado Derek de Kehila. Derek de Kehila significa o caminho da congregação. Poucos conhecem esse documento. Ele é uma espécie de carta normativa do modelo congregacional dos nazarenos, os primeiros discípulos de Yeshua, do primeiro século. Essa carta, esse escrito, Derek de Kehila, diz muitas coisas interessantes, mas tem uma que se destaca. Quando as pessoas colocam em questão quem era Melquisedeque, Malquitzedek, quem era Melquisedeque? Era homem, era anjo, era o quê? Era quem? O judaísmo oferece muitas opções de interpretação sobre quem era Melquisedeque, mas esse escrito, Derek de Kehila, ele diz algo interessante sobre isso. Quem era Malquitzedek, rei de Salém? Em uma das hipóteses oferecidas pelo judaísmo, que consta no Talmud, o escrito deles lá, Melquisedeque seria Sem, o filho de Noé, primogênito de Noé. Só que tem um problema quando você interpreta que Sem era Melquisedeque. O autor de Hebreus escreveu dizendo que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem princípio e nem fim. Mas Sem tinha princípio e fim. Ele era filho de Noé. Ele viveu 600 anos e depois morreu. Então ele tinha princípio e fim. Melquisedeque não era ele. Não podia ser ele. Mas o que era ensinado sobre Melquisedeque pelos nazarenos durante o primeiro século, você vai conhecer agora. No Derek de Kehila diz o seguinte sobre isso. Este Melquisedeque, não sendo homem nem anjo pelo entendimento comum do termo, é uma criação de Allah. Allah é como se fala Deus em aramaico. É uma criação de Allah, o Rei da Justiça e da Paz, que permanece para sempre nos céus, descendo pelo poder do Santo Intercessor na forma de um homem, residindo com o Pai espiritual da congregação, e guia a congregação em toda retidão, com a Assembleia dos Anciãos da casa dos parentes de Nosso Senhor. Você vê bem o que o Derek de Kehila diz sobre Melquisedeque. Pensamento nazareno, do primeiro século. Diz que Melquisedeque não era nem homem nem anjo. Era uma criação de Deus que permanece nos céus, descendo pelo poder do Santo Intercessor na forma de homem, para guiar a congregação. E seguindo adiante, esse escrito ainda diz o seguinte: esse mesmo era aquele que Yeshua veio depois, e estava na semelhança dele. Allah, Deus, é sempre o mesmo, e sua Torá nunca muda, pois Allah é o autor da Torá e está dentro do seu direito nomear um sacerdote acima de Arão, pois foi Melquisedeque que existiu antes de Arão, e ele é sacerdote de Allah Elion. É isso que diz no texto, Derek de Kehila. Trocando em miúdo, Melquisedeque não era um humano e nem um anjo, ele era uma criação de Deus. Espera aí. Criação de Deus? Lendo o texto, a gente entende que Melquisedeque era uma manifestação do Yeshua celestial na terra. Mas se era isso, como é que poderíamos dizer que ele era uma criação de Deus? Yeshua não é uma criação de Deus. Vemos no texto corrigido de Provérbios 8 que Yeshua não foi criado, ele foi gerado, não criado. Mas aí a gente entende que, enquanto sacerdote, é uma criação de Deus. O sacerdócio espiritual, celestial, universal, é uma criação de Yah. Melquisedeque ou Melquisedeque não é nome de ninguém, não é nome próprio. É uma condição sacerdotal criada por Deus, para o seu filho. Esse escrito nazareno do primeiro século mostra que Melquisedeque era uma manifestação do Yeshua Elohim na terra, para poder guiar o povo que era de Deus naquela época já.
No Salmo 110, Yah nos mostra claramente que seu filho Yeshua, em sua forma original de Elohim, já era sacerdote. Aquele texto do Salmo 110 que coloca assim: o Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para sempre segundo o turno de Melquisedeque. Para começar, essa tradução está errada. Salmo 110, 4, texto original diz: Nisheba Yah velo yinahem, atah kohen leolam, al divrati Melquisedec. Verdadeira tradução: Yah jurou e não consolou, tu és sacerdote para sempre, ao meu dizer, ou a minha declaração. Rei justo. Melquisedec significa rei justo. Quer dizer, assim que gerou seu filho, mesmo no âmbito espiritual, igual a ele em tudo, Yah não consolou, ou seja, não poupou seu filho da dureza da responsabilidade, mas disse para ele: você é sacerdote eterno, segundo a minha palavra, ao meu declarar, segundo a minha declaração. Você é sacerdote para sempre, o rei justo. Ainda no mundo celestial, antes de nascer como ser humano, Yeshua foi constituído pelo próprio Deus Yah como rei e sacerdote. O sacerdócio dele, portanto, está acima do Levítico, muito acima. No texto do Derek de Querrilla ainda diz assim, que Melquisedeque era aquele que Yeshua veio depois. Como assim? Nada mais é do que o retrato de sua nova emanação, quando ele veio ao mundo depois em forma de um humano nascido. Como poderia Yeshua suceder a alguém em um sacerdócio que é único? Tudo que a gente lê nos textos sagrados, a gente precisa aprender a interpretar, para não correr o risco de criar religiões paralelas. Melquisedeque era aquele que Yeshua veio depois. Isso está falando o quê? Está falando da forma de emanação dele. Como Melquisedeque, ele descia direto do céu e emanava na forma humana para poder conduzir a congregação daqueles que já eram de Deus Yah naquela época. Aquele que veio depois era ele mesmo. Pode parecer confuso para entender, mas não. Está falando da emanação dele. O Yeshua que veio como homem nascido é o mesmo Yeshua que se manifestava como Melquisedeque no passado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É isso que o texto do Derek de Querrilla está dizendo. Afinal de contas, o sacerdócio segundo Melquisedeque não é único? Como Yeshua poderia suceder um sacerdócio que é único? Sacerdócio único não tem sucessor. Então, nessa descrição que pareceu confusa de emanações, primeiro diretamente e depois de nascido como humano, o que está dizendo no texto é o seguinte, que o Melquisedeque, que era sacerdote naquele tempo, é o mesmo Yeshua, que nasceu há mais ou menos 2000 anos atrás como ser humano. Só que nessa segunda emanação, Yeshua veio como homem nascido, em carne humana. E antes ele emanava diretamente na forma de homem, para poder exercer o sacerdócio que sempre foi só dele e de mais ninguém. A manifestação humana de Yeshua sucedeu à manifestação celestial dele. Você entende? Alguns comentaristas judaicos dizem: há um Davi nos céus, da mesma forma que havia um Davi na terra. O Yeshua original, ainda em sua forma de Elohim, é esse Davi. Ele é aquele que os cabalistas chamam de Adão Kadmon. Na verdade não existe Adão Kadmon. Eles falam isso para não admitirem diretamente que Yah tem um filho junto com ele, que é igual a ele em tudo, e que é o mesmo Yeshua. Os cabalistas nunca vão admitir isso. Então eles chamam o homem celestial de Adão Kadmon. Esses que eu chamo de pré-cabalistas, os idealizadores e mantenedores de todo esse misticismo que está aí até hoje. Esses pré-cabalistas, eles vêm há anos trabalhando para alterar o entendimento da Torá. Porque eles não têm interesse que as pessoas sejam alcançadas pela verdade. Eles querem que as pessoas fiquem dependendo apenas do sistema religioso criado por eles. Aí eles ensinam o que eles querem, e a pessoa nunca enxerga a verdade. Mas esses que distorceram tudo, eles sabem que Yah tem um filho, que é igual a ele em tudo, Yeshua. Esse é Melquisedeque. O entendimento expressado no Derek de Querrilla tem tudo a ver com o Salmo 110 e com os escritos da Brit Hadashah, o Pacto Novo.
Quando a gente pega todas as informações e resume todas elas, a gente encontra isso. Melquisedeque não era um rei comum. Não era Sem, filho de Noé. E não era nenhum anjo. Ele era o próprio Yeshua, que já existia na forma de Elohim, como Paulo disse aos Filipenses. Ele já existia na forma de Elohim lá nos céus. E ele se manifestava aos humanos antigos de uma forma que ele parecia ser humano. Mas todos na época já tinham um entendimento, discernimento de que ele era sacerdote da parte do Deus Criador. O sacerdócio levítico foi um paliativo temporário criado por Yah, até que se cumprisse o tempo de seu verdadeiro sacerdote descer ao mundo, não mais em forma de manifestação, mas nascido num corpo de carne, porque Yah sempre quis estar junto de sua criação humana. O texto sagrado não diz que Melquisedeque era rei de Salém? Essa Salém, os estudiosos identificam como sendo de Jerusalém. Ou seja, Yeshua sempre foi rei de Jerusalém. Nosso sacerdote, nosso rei justo. Yeshua, filho do Deus eterno. Ele é Melquisedeque.